Fala, gente, hoje você vai saber aí muita coisa sobre Porto Alegre, tá? O vídeo de hoje, Porto Alegre como você nunca viu. Você vai achar que eu tô aqui brincando, que eu sou um cara muito bem-humorado. Você pode pensar isso também. Só que se eu conseguir sair daqui melhorando você 1%, tá? Em relação ao que você acha que conhece o Porto Alegre, eu já consegui cumprir a minha missão nesse vídeo, tá, gente? 1% já vai me fazer muito feliz, tá? Porque o que eu tenho notado é que muitas vezes a pessoa entra aqui, eu vou lá, faço o vídeo, digo tudo que está acontecendo, e a pessoa ela consegue sair desse canal aqui ainda pior, né, gente? A pessoa ela, infelizmente, ela não consegue ver, né, o que está acontecendo. Então, se eu conseguir melhorar você um pouquinho, de alguma forma eu vou sentir que valeu a pena ter feito isso aqui, né, gente? Porque muitas vezes aqui eu vou lá, mostro as coisas como elas são. Mostro, por exemplo, essa placa de vende, tá? A pessoa já tá vendendo isso aqui há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Eu passo por aqui, eu vejo também essa outra placa de vende. E as pessoas, elas não conseguem vender. E elas meio que ficam presas, né? Essas pessoas, elas querem sair da cidade. Aí elas não conseguem vender ali o imóvel. Elas acabam ficando presas. E são pessoas que realmente enxergaram o que está acontecendo, né? É a cidade com pouca infraestrutura. Uma cidade que quando chove é o fim do mundo, né? Como vocês viram pela TV. Vocês não querem acreditar em mim, não tem problema. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Vocês podem pegar e olhar a TV e vocês vão ver que a chuva demoliu tudo, né? Então, gente, vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo. Vocês têm a liberdade de ligar uma televisão e ver o que está acontecendo de fato, né? Eu não vou chegar na casa de ninguém aí, e aí eu vou acorrentar vocês e vou obrigar vocês a assistir meu canal, porque eu preciso colocar a verdade na cabeça de todo mundo. E eu devo ser aí o novo guru da verdade, o novo sultão da verdade, e só eu falo a verdade e ponto final. E quem não seguir meu canal realmente não vai achar felicidade na vida. Não, eu sempre digo o contrário, gente. Eu sempre digo o seguinte: você quer ser feliz? Compra muita Nutella, coloque muita Nutella numa banheira e tome banho de Nutella. Ah, mas a Nutella faz bem pra pele? Não sei. Mas se você engolir um pouco de Nutella, quando você nadar na banheira, você ainda vai ter um gosto bom na boca, né? A não ser que você esteja todo sujo e se atire nessa banheira de Nutella. Daí o gosto pode não ser tão bom. Agora, se você se atira nessa banheira de Nutella
e você tomou banho. Você foi lá assim e tomou um banho antes, né? Aí depois você encheu uma piscina de Nutella. Aí você se atirou nessa piscina. Olha, eu acredito que vai acontecer coisas muito boas aí na sua vida, entendeu? Eu não vejo como isso pode ser ruim. Você pode chegar, me apresentar aí algumas coisas, dizendo que, olha, isso aqui não é tão bom, e eu vou te escutar. Eu não vou fingir que não escuto. E para atravessar a avenida, gente, é um parto, né? É um parto, a gente fica horas esperando. E muitas vezes a gente tem que agradecer quando a gente consegue atravessar, né? Vou mostrar para vocês aqui. Já estivemos aqui e vamos continuar aqui hoje, né? Num local aqui muito bacana. Local, né? Cheio, mais cheio de carro, gente. Vocês não tem noção. É muito carro estacionado aí na frente das casas. Muito carro que circula. E uma rua que ela não é muito larga, né, gente? O pessoal bota o carro assim na frente de casa. E eu realmente fico abismado com isso, né? Porque passa carro aqui e às vezes de noite passam carros, né? E o carro tem que se cuidar para não acabar pechando num carro que tá parado, né? Essa rua aqui ela tinha que ser um pouquinho mais larga, gente. Pelo menos aí uns 8 metros aí mais larga. Porque daí teria esse espaço, né, do pessoal colocar o carro e ainda ter mais espaço assim para circular outros carros, né? Ou então ter um estacionamento por aqui. Se tivesse um estacionamento, talvez facilitaria muitas coisas, né? Mas então, gente, vocês podem aí mostrar para mim pontos aí que vocês consideram importantes na cidade, como esses dias, né, que um monte de gente comentou aí no canal e eu respondi todo mundo. E todas as pessoas que comentaram, elas não vieram assim com ofensas, com nada do tipo. Simplesmente se posicionaram ali. Algumas pessoas elas foram muito contra o que eu falei, não tem problema. Eu fui ali e mostrei ali meus pontos para elas, né? E eu acredito que é assim que a gente pode chegar a algum lugar. Então se você tem um ponto aí, você pode comentar e mostrar aí com essa divergência. E se eu conseguir achar tempo para responder, eu vou ali e respondo. Lembrando, gente, eu vou tentar responder todos. Agora, se eu vou conseguir responder todo mundo, aí é outra história, né? E se eu tiver aí meus pontos de discordância, eu vou ali no comentário e mostro pra vocês, né? Assim como eu faço vídeos aqui mostrando a realidade, né, gente? Por exemplo, aqui, ó, tinha que ter um container, né, pra poder levar esses galhos aqui, gente. Porque essa parte aqui da calçada ela fica inviabilizada, né? O pessoal não vai conseguir caminhar por aqui, ó. E eu sempre peço, né, um container de porte pequeno a cada 400 metros. E eu já andei aí mais de 2 km e eu não achei um container.
Porque se tem um container, ainda as pessoas podem pegar e podem recolher isso aqui, né? Isso aqui pode ser colocado num container para não ficar atirado aí na cidade, né, gente? Aí, ó. Só é galho caído, né, gente? Pra gente deixar aí a nossa cidade mais limpa, né? Pra não juntar bicho, pra gente poder utilizar a calçada. Coisas básicas, né, gente? Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Tem que ter mais lixeiras, tá? E tem que ter container. O que que acontece, né? Vai lá a pessoa e daqui a pouco ela faz uma obra. Aí o resto de obra é jogado na rua. Se tem um container, a pessoa pode jogar no container. Você evita aí que a pessoa ela fique procurando aí lugares para descartar seus restos de obra, né? Pedaços de madeira, entre outras coisas, né? E aqui que eu falo para vocês, né, gente? Ó, carros aí que eles ficam aqui na rua, né? Deveria ter mais espaço nessa rua e deveria ter estacionamento, né? Para evitar que isso aqui aconteça, né? Não tem ciclovia aqui. A calçada é muito desnivelada para o ciclista andar, então o ciclista vai pelo meio da rua. E o carro, ó, ele passa entre os carros, ó. É impressionante, né, gente? Ó, o carro tem que vir passando aí no meio de outros carros, né? Então, gente, eu não andei aqui nem 200 metros. Eu já achei aqui dois problemas graves, tá? Tinha que ter aqui um estacionamento, né? Um estacionamento mais ou menos aí próximo da metade da rua aqui, né? Para o pessoal poder colocar o carro. E não tem, né, gente? Sem contar isso aqui, né? Muito acúmulo de água. Poças de água aqui, né? Vai, agora vocês vão conseguir entender o problema, né, gente? Agora vem vindo um caminhão, né? O caminhão ele vai ter que passar no meio dos carros. Caminhão, gente, teve que manobrar para passar aí no meio, mas no meio dos carros, gente. Isso aí é impressionante, né? Para vocês verem o que que tá acontecendo, né? Um caminhão que ele aparentemente ele trabalha ali com material reciclado ou com ferro velho, né? Não consegui ver direito. Outra coisa, a árvore, né, muitas vezes acaba servindo como um depósito para lixo, né, gente? Por quê? Porque falta a lixeira, falta o container, falta a lixeira. Cansei de ver assim muita árvore, gente, cheia de lixo, tá? E aí você começa a trazer muitos bichos aí pra perto da árvore. E às vezes o pássaro ali, ele acaba tendo que mudar de endereço, né?
pássaro ele vai ter que procurar um outro lugar para poder deixar seus ovinhos, né? Mais placa de vende, ó. Pessoal meio que debandando, né, cara? Normalmente eu passo aqui mais à noite, né? Hoje eu tô passando aqui de dia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui de noite é um perigo, tá, gente? Olha o buraco. Se a pessoa tranca o pé aqui, é SUS por meses, tá? Não é SUS por dias, é SUS por meses, né? A pessoa fica impossibilitada, né? E aí eu falo essas coisas aqui e muitas vezes eu sou chamado de globalista, eu sou chamado de pró-Putin, eu sou chamado de pró-Trump. E eu fico meio sem saber o que dizer, né, gente? Eu mostro aqui o que está acontecendo em Porto Alegre. Já fui acusado de ser espião americano. Já fui acusado de ser espião russo também. Vocês acham que isso é brincadeira, mas não é, gente. Justamente porque eu cobrei que a cidade ela tivesse mais container, que a cidade ela tivesse mais local para reciclar o lixo. E aí de repente eu virei um espião. Vocês acham que isso aí é brincadeira, mas não é. Vocês acham que eu tô fazendo algum tipo aí de piada, mas não é não, gente. Não tem nada de piada nisso. Tô falando a verdade pra vocês, tá? Local para alugar. Local para alugar. E agora nós estamos aqui, ó, na esquina da Alfredo Magalhães com a Avenida Cavalhada. E nós vamos seguir esse trajeto, né, faraônico, nesse sol escaldante, mas não tão escaldante, mostrando aí a cidade de Porto Alegre. E eu tenho que contar para vocês uma grande frustração, que é o fato, né, de eu nunca ter sonhado com golfinhos. Nunca sonhei com golfinhos. E eu sempre vejo eles no Discovery, mas infelizmente não tive contato ainda com eles através de sonho. E eu realmente achei importante compartilhar isso com vocês, né? Mais uma plaquinha de vende aí. Eu poderia, né, ter ficado, ó, mais uma plaquinha de vende. Eu poderia ter ficado em silêncio, né, gente? Eu poderia ter guardado isso às 7 chaves. Eu poderia também ter colocado isso aqui para vender, né? Eu poderia vender esse segredo. Mas não. Eu quero chegar pro pessoal aí que assiste o canal e dizer para eles, olha, essa pessoa aqui nunca, mas nunca sonhou com golfinhos. Nunca, hein? E olha, hein?
Já são 36 anos, né? Na paleta. 36 anos. E a coitada da pessoa nunca teve essa oportunidade, né, gente? Pode ser que tenha faltado alguma coisa? Pode. De repente comer aí menos carne. Talvez a pessoa que coma menos carne, ela tenha a possibilidade de sonhar com um golfinho. Pode ser. Lembrando, né, gente, que carne, eu não como carne faz meses, né? E já chegou a fazer até anos, né? E quando eu falo anos, é anos com A-N-O, né? Não é anos com A-N-U, né? Sempre tem, né? O ser humano super engraçado. Rua Conselheiro Xavier da Costa, presidente da Força Operária do RGS e após conselheiro municipal da cidade. Essa é a rua que nós vamos fazer, né, uma exploração. Nós vamos aí nos aventurar nela. Com as sacolinhas mais maravilhosas aí do mundo, nós nos aventuraremos nessa nossa amada cidade, né? Que às vezes a gente fica brabo com ela, às vezes a gente ofende a cidade, às vezes a gente briga com a cidade, mas é a nossa cidade, né, gente? É disso aqui que eu falo, gente. Um lixo aqui, tá, gente? Deveria ter mais separações nesse lixo? Sim. Mas aqui pelo menos ainda tem um lixo, né? Tem locais aí que a gente caminha, tudo, não tem lixo. Não tem container, né? E deveria ser sempre assim, né? No centro da rua, um lixo, não precisa ser um lixo gigante, mas um lixo aí que tenha seus 8 metros de largura e 6 metros aí de comprimento, e que seja separado ali o material reciclado do material orgânico. De repente ter uma separação aí de papel e plástico, tá? Facilita muito. Uma lixeira ali com outros, tudo que não for ali papel e plástico vai ser outros, coloca ali junto e já facilita muita coisa. Mas não tem, né, gente? Felizmente não tem. Olha aí, ó, mais local para vender. Deveria então ter uma melhor separação do lixo, né? E claro, um espaço aí de 1 metro do material orgânico para o material reciclado. Agora eu quase caí aqui, porque tem um desnível meio imperceptível. Vocês não têm noção do que eu já tropecei nessa cidade, gente. Caí no chão, caminhando, eu ainda não caí. Mas eu já fiquei muitas vezes próximo de cair. Pelo menos aí umas 10, 12 vezes eu fiquei próximo de cair assim e de me machucar gravemente, tá? Não é se machucar assim uma semana tá tudo bem, não. Deu ficar uma semana só pra passar a dor, né? E levar aí umas 2, 3 semanas pra me recuperar. Olha, ó, vende, vende, vende. Vende, vende, vende.
Se eu vendesse, gente, todos esses lugares aqui que eu mostrei pra vocês, que tem plaquinha de vende, eu estaria milionário, tá? Porque eu já mostrei aí mais de 80 placas de vende. Não hoje, né? Mas somando assim tudo que eu já fiz, já mostrei mais de 80 plaquinhas. E assim, ó, caminhando assim, apenas, né, em algumas partes. Eu não precisei assim nem caminhar em todo o bairro, né, gente? Caminhando assim partes do bairro, sei lá, caminhando 20% de um bairro, mais 10% de outro bairro, mais 15% do outro bairro, achei mais de 80 plaquinhas na cidade. Isso é um absurdo, né, gente? 100 pessoas aí, quer dizer, 100 pessoas entre aspas, né? Porque são 100 moradias, pode ser 200, pode ser 300 pessoas querendo aí sair da cidade. Aí sempre aparece aquela pessoa muito otimista, né? Que ela pega e diz assim: não, mas nos lugares que eu vou tem muita galera sorridente. Então, os locais que você vai é bar ou boate, né, gente? E aí eu vou perguntar pra vocês, quantas pessoas estão indo em bar e em boate hoje? Principalmente boate. Vocês acham aí que uma boate ela recebe aí 5 mil pessoas todas as noites? Não, né, gente? Então é um público assim muito, mas muito seleto que vai nesses locais. E aí, claro, enchendo a cara, ficando de namorinho nesses lugares. A pessoa aí que normalmente ela é muito fútil, ela vai se divertir, né, gente? Aqui a calçada tá terrível. Acho que se eu descer, talvez fique mais fácil de vocês entenderem o que eu tô dizendo. É uma calçada que ela tem uma lomba, gente. E ela, além de ter essa lomba, ela tá toda desnivelada. Boca braba, né? E você acha que você precisa encontrar a sua melhor versão através do exercício? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? E a resposta, gente, que eu tenho pra vocês é não. Não interessa se você vai sair de uma academia levantando uma casa, levantando uma mansão, levantando ali a casa da família Adams, levantando um parque, levantando um autódromo de Fórmula 1. Não interessa. A melhor versão você só encontra quando você cultiva
as coisas do espírito. E as pessoas, elas confundem muito as coisas. E eu vou explicar bem direitinho para você, depois de ver mais placa de vente, que os bens do espírito não é você chegar, se deslocar até um posto. Vamos me deslocar até um posto aí. Aí você chegar num tal posto, sei lá o que vai ter nesse posto, tá, gente? Você chega num posto lá e você pega todas as suas moedas, todo o seu dinheiro, joga pra cima, ou então atira direto no chão, assim. Você tá irritado, você atira com toda a força no chão, nem joga pra cima. Aí você sai correndo desse lugar que você foi. Vamos chamar esse lugar que você foi aí, sei lá, um posto. Então pode ser um posto de saúde. Você vai no posto de saúde e você se livra de tudo que você tem. Você sai correndo e depois você senta num banco, dá gargalhada disso, e depois disso você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Não é isso aí, gente. É justamente você entender que se alimentar de conhecimento, se alimentar de sabedoria, se alimentar de boas ações, ainda é o que vai fazer o diferencial na sua vida. Não é você pegar tudo que você tem e se livrar de tudo que você tem, gente. Se você já tem tudo isso, cultive o que você tem. Se você tem possibilidade de doar, doe. Mas doe com o coração. Não doe para você aparecer na TV, para você tirar foto com crianças doentes e dizer que você doou para o lugar onde está a criança doente, para você se eleger. Não faz isso. Doa ali através do anonimato, tá? Você vai ali, doa e ponto final. Aí, gente, vende, e mais um vende aqui para ficar bonito. Casas sendo reformadas, tá? Poxa, mas tu me falou assim tudo isso e tenho uma pergunta. Por que que a pessoa que é ruim, ela dura 90 anos, e a pessoa que ela é boa, ela às vezes tem um câncer com 20 anos? Bom, essa é uma pergunta muito interessante que as pessoas costumam fazer, e através aí da minha rica sabedoria eu tento, né, falar para elas o que que seria interessante fazer. Eu sempre falo que existe uma coisa chamada bens do espírito, mas bens do espírito não quer dizer, novamente, que você tenha que jogar tudo que você tem fora e que você tenha que pegar, sei lá, seu patrimônio e abandonar seu patrimônio. Não é isso. É você cultivar verdades. Quando você cultiva as verdades do espírito, você se aproxima de uma verdade universal. O que é a verdade universal? É a verdade que todas as pessoas elas vão seguir? Não. As pessoas são orientadas para os prazeres carnais, para a aposta esportiva. As pessoas são orientadas a cultuar artistas, a cultuar pessoas famosas. E quando você faz isso, você se distancia das verdades aí do espírito. Você fica aí cada vez mais longe. E eu não quero que isso aconteça com vocês, né, gente? Eu quero que vocês se aproximem dessas verdades do espírito. Tramandaí com a Gávea.
E é sempre uma dificuldade atravessar uma rua que ela não tem aí 12 metros de largura, tá, gente? É um parto, né, gente? Atravessar aqui é boca braba. E aí tem horas que parece que você vai conseguir e você não consegue. Tem horas que parece ali que você tá próximo de conseguir. Aí começa a aparecer carros do outro lado. Vocês podem contar aí quanto tempo eu fiquei parado. Cada tempo que eu fico parado nesses lugares, eu fico computando, né, gente? Quer dizer, falta planejamento urbano, né? Pra pessoa não ter que ficar esperando, às vezes, uma sinaleira. Pra pessoa conseguir atravessar a rua. Pra pessoa poder ter mais agilidade na hora de fazer as coisas que ela quer fazer. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você recebe aí atualizações do canal, atualizações importantes, e você tem a possibilidade de assistir meus vídeos com barulho de cachorro no fundo. Que o cachorro, ele sempre gosta de participar do meu vídeo. Vocês podem ver a diferença do cachorro pro pato, né? Os patos ali, muitas vezes que eu passei, encontrei eles em silêncio. Os patos, eles têm assim uma educação diferente, né? Os patos, essa frase aqui é pra botar assim na estante da sua casa, tá? Separei uma frase aqui importante. Uma frase que eu acabei de criar. Os cachorros são normais. Os patos, eles são estoicos, tá? Pesquisa aí depois que você vai saber o que eu tô falando. Os patos, eles carregam aí uma inteligência diferente, né, gente? Eles carregam uma sabedoria. Vocês vão achar que isso aí é tudo da minha cabeça, que eu tô querendo demitir o pessoal da veterinária, o pessoal da biologia, que eu tô querendo ser o novo pesquisador do momento no que diz respeito a animais. E não é, não. Não tem nada a ver com isso. Mas plaquinha de vende, vende, vende. Vocês vão achar aí que eu quero ser o novo teórico do mundo animal. Que eu quero ser a nova autoridade, que eu vou pegar celebridades importantes e eu vou aprisioná-las, porque eu achei o conhecimento maior, e eu vou ser o ditador animal. Tudo que as pessoas souberam
ou já pesquisaram sobre animais, não vai valer. Vou criar aqui uma nova doutrina animal. E não é isso não, gente. Eu só acho interessante o fato de eu passar umas 4 ou 5 vezes por Patos. E sei lá, umas 2 vezes os patinhos ali, eles lá tem não, né? Os patinhos, eles fazem barulhos, né? Os cachorros não. A cada 5 vezes que eu passo, 4 ou até 5 vezes, eles acabam latindo. E aqui deve ter mais ou menos a mesma quantidade de cachorro nessa rua aqui. Claro, não na rua toda, mas nesse pedaço dessa rua aqui que eu passei, deve ter a mesma quantidade de cachorro do que tem de pato aonde eu estava antes. E os cachorros aqui tudo latiram, né? Feito louco, né? Aqui a calçada tá horrível. E a famosa plaquinha de vende, né? Placa de vende. E aqui uma plaquinha de aluga. Então eu trouxe para vocês o antídoto. Vocês acham aqui que eu tenho uma pílula? Vocês acham que eu tenho uma balinha de goma? Não. Vou mostrar para vocês um livro muito importante, que se você não leu ele ainda, você está perdendo algo assim que pode fazer uma grande diferença. Ah, mas foi você que escreveu? Não, eu não escrevi o livro. É um livro fantástico, um livro que vai trazer para você lucidez. Que às vezes lucidez é uma palavra que ela tem uma sabedoria por trás gigantesca, né, gente? Então, para você ter acesso a essa sabedoria, eu peço que vocês comprem o livro. E não precisa comprar os livros aí numa livraria. Pode comprar num sebo, sei lá onde você vai comprar. Eu não tô ganhando dinheiro aqui para você não pensar aí, ah, esse cara aí, ele tá vendendo aí os livros porque ele quer ganhar muito dinheiro. Ele não tá nem aí pro seu leitor. Não, eu tô indicando o livro porque o livro é bom. E tô dizendo pra você, olha, tenta achar num sebo. Procura num sebo. Talvez você encontre no sebo, porque é um livro antigo, né, gente? É um livro aí que ele tem mais de 15 anos. Talvez você ache ele num sebo. Tô falando isso pro bem de vocês, né? Agora eu não sei o que vocês vão fazer com a informação. Se vocês vão levar ela a sério ou se vocês vão levar ela na brincadeira. Aqui pelo menos tem uma lixeira. As lixeiras que eu tanto peço na cidade. Mas vocês veem ali que é uma lixeira que ela não faz a distinção entre material reciclado e não reciclado, né? Tá pra vocês então, gente. O livro, tá? Antes eu vou mostrar a rua. Rua Leblon com a Avenida Guaíba. E agora, gente, o antídoto que eu incomodei vocês o vídeo todo, né? Esse aqui, ó, é o antídoto. Se você não tem isso aqui, você ficou para trás. Esse livro contém uma enorme sabedoria, enormes conhecimentos, tá? Coisa que você não acha em qualquer lugar. O que trata esse livro, gente?
de uma coisinha chamada estoicismo romano, tá? Estoicismo romano, ele liberta você. O estoicismo romano, ele foi criado para te libertar. Se você vai se libertar dele, eu não sei. Mas ele foi criado para te deixar mais saudável, para te deixar mais feliz. Eu espero que você comece a colocar o estoicismo na sua vida, mas não o estoicismo aí dos coaches, que os coaches saem falando um monte de coisa que não sabem a respeito do estoicismo. Falo para você, lê esse livro, compreende esse livro, analisa esse livro, dedica 3, 4 meses à leitura desse livro, que você vai longe, tá, gente? Um baita de um livro. Vou botar ele aqui, ó. Esse livro, gente, ele tem uma importância gigante, tá? Vou botar assim, ó. Vou virar. Quando eu falo pra vocês da armadura, pra você criar uma armadura, pra você se tornar uma pessoa mais resistente emocionalmente, psicologicamente, para você se afastar de doenças. Quando eu falo doenças emocionais, doenças psicológicas, tá? Para você se afastar de tudo isso, leia esse livro, tá, gente? É só isso que eu peço para vocês. Olha só, gente. Que maravilha, né? É uma grande maravilha isso aqui. E eu vou falar uma coisinha desse livro aqui. O verdadeiro estoico, ele se afasta, né, do envolvimento direto com as coisas do corpo. Que muita gente fala, eu tenho que encontrar minha melhor versão, eu tenho que ir na academia, eu tenho que ter um personal trainer, eu tenho que correr 6 km todos os dias. E depois essas pessoas soltam frases de estoicismo. Não, gente, o estoico, ele não cultua o corpo. O estoico, ele entende que você passar o tempo todo envolvido nas coisas voltadas para o corpo é uma bosta, é uma porcaria, tá? Porque o estoico, ele sempre quer preservar as coisas do espírito. Então vou repetir, se você vê alguém falando aí, eu tenho que encontrar minha melhor versão, você já fica desconfiado, tá, gente? Que melhor versão é essa? Tem a ver com o corpo? Tem a ver com o corpo, você não é estoico. Isso não significa que você não possa fazer aí a cada 3 dias uma caminhada. Tem problema. O problema é você achar que você precisa urgentemente, tá, fazer academia, que você tem que ficar com um corpinho bonito, que você tem que fazer cirurgia plástica, que você tem que botar seio, tem que botar peito, tem que botar seja lá o que for, tá, gente? O estoicismo não gosta disso, tá? Eu queria ver as pessoas fazendo plástica no tempo aí dos estoicos, tá? No tempo aí de Sêneca, de Epiteto, de Marco Aurélio. Seria muito interessante, tá? Eles entrarem numa sala de cirurgia e ver o pessoal fazendo isso. Uma coisa é você fazer uma cirurgia porque você necessita. Outra coisa é você fazer várias cirurgias só porque você quer ficar mais bonitão, tá? E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez por terem acreditado aqui no canal, que tenta
levar aí a verdade até vocês, tá, gente? Por mais terrível que essa verdade possa ser.